Bom, agora a gente vai ver neste vídeo aqui como utilizar o UMAP. Então eu vou importar o mesmo conjunto de dados que a gente tinha visto lá em cima, vou transformar eles num data frame e vou separar aqui as 4 variáveis que eu tenho da nossa variável alvo, que é o tipo de espécie da planta. Tá? Então, como comentei, eu simplesmente chamo a biblioteca, chamo a função com os hiperparâmetros e aplico aqui o fit transform. Isso aqui já devolve para mim dados bidimensionais. Tá? Por padrão, o UMAP projeta dados em dimensão 2. Então veja que bem facilmente eu consigo pegar dados em dimensão 4, projetar para a dimensão 2 e já posso usar esses dados bidimensionais para observar graficamente como é que esses conjuntos de dados eles estão no plano. Tá? Então veja que tem um grupo aqui que é bem separado dos demais, né? Isso também ficou evidente quando a gente viu os dados pela primeira vez. Uma coisa que pode ser feita aqui com essa biblioteca UMAP é usar essa função fuzzy simplicial set para a gente criar os nossos complexos simpliciais difusos e depois projetar eles em dimensão 2 para ver como os pontos estão ligados. Tá? Isso é possível de ser feito. Bom, vamos explorar mais o algoritmo agora. Então, caso você não tenha instalado, você usa a biblioteca umap-learn, né? E você tem uma sintaxe muito parecida com a do scikit-learn. Tá? Depois de carregar a biblioteca, você pode executar esse comando aqui. E esse comando aqui vai trazer para nós os hiperparâmetros todos do algoritmo, para nós possamos ver quais são os hiperparâmetros padrão aqui. Nós podemos alterar esses hiperparâmetros. Tá? E mais abaixo aqui tem uma explicação do que é cada um dos hiperparâmetros e qual é a variação deles. Né? Então, por exemplo, o n-components é a dimensão do espaço de mergulho. Então, nós podemos projetar os dados para a dimensão indo de 2 até 100. Né? Nós temos aqui várias métricas que podem ser utilizadas no cálculo da distância. Tá? Então, aqui mostra para nós uma explicação de cada um dos hiperparâmetros. Então, é só dar um ponto de interrogação e o map.umap. Bom, agora a gente vai carregar um conjunto de dados aqui, conhecido como digits. Esse conjunto de dados está disponível no scikit-learn e ele basicamente contém 5.620 exemplos de dígitos de 0 a 9 escritos à mão. Cada um desses dígitos é uma imagem 8 por 8 pixels que estão em preto e branco. Tá? Para uma descrição mais precisa do conjunto de dados, a gente pode dar esse comando aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou só carregar esse conjunto de dados aqui e veja que basicamente eu tenho eu tenho 64 entradas aqui, cada imagem é 64 entradas, variando de 0 a 16. Tá? Eu vou aqui exibir 100 desses dígitos à mão, para que a gente possa ver, né, como é que eles estão. E esse conjunto ele é bastante utilizado para treinamento de visão computacional, né, para conseguir separar os dígitos adequadamente. Vamos utilizar aqui o UMAP para tentar separar esses conjuntos de dados. Então, eu vou criar meu objeto, não vou passar nenhum hiperparâmetro, vou pegar todos os hiperparâmetros padrão e eu vou dar um fit aqui, simplesmente para treinar esse objeto. Depois do fit eu posso dar um transform nos dados e salvar aqui nesse objeto embedding. Então, eu posso visualizar esse meu embedding aqui. Né? Então, veja aqui, ó, esse conjunto aqui corresponde ao número 0. Veja que ele está muito longe dos demais, né? Significando que o meu algoritmo conseguiu separar melhor o conjunto 0 dos demais. Né? Aqui o azul e essa outra cor aqui estão próximos. Né? Esse azulzinho claro que é o 8, essa cor aqui é o 1. Então, veja que o 8 e 1 aqui, ele está vendo que são mais ou menos próximos. Né? Isso acontece porque às vezes o 8 está muito fininho, ele pode confundir com 1 e vice-versa. De certa forma, o que o algoritmo está falando para nós é que o 1 e o 8 são mais similares entre si do que são do 0. Né? Essa distância deles até o 0, essa separação mais clara, deixa bem evidente que são objetos de natureza bem diferentes. Enquanto que esses aqui não têm uma natureza assim tão diferente. Nós podemos também pegar aqui o map.plot, que eu chamei de uplot, e dar um help
para nós vermos, nós podemos fazer plots diretamente com essa biblioteca e o map. Então existem algumas modalidades aqui, como por exemplo essa para enxergar a conectividade. Aqui tem uma explicação dos hiperparâmetros dessa visualização. Tem também o diagnóstico, a interatividade, né? São tipos diferentes de formas de plotar os dados, aqui com seus hiperparâmetros também. E tem aqui o points, né? Vamos ver como é que fica esse daqui. Então, se eu venho aqui no umap.plot.points, que eu chamei de uplotPoints, né? E a gente passa o objeto que a gente usou para reduzir a dimensionalidade, passa a variável alvo, né? E coloca esse tema aqui, que pode ser mudado aqui nessa função que em cima tem os vários temas, ele já plota diretamente para nós a redução de dimensionalidade dos dados, né? Então aqui ele chamou o zero de roxinho, né? Veja que o zero está mais ou menos no mesmo lugar que a gente tinha plotado anteriormente. Ele mudou as cores aqui, mas essencialmente ele está entregando para nós a mesma clusterização. Bom, agora a gente vai avaliar como fica a mudança do resultado conforme a gente mexe nos hiperparâmetros do algoritmo, tá? Tem 4 hiperparâmetros principais aqui que a gente poderia alterar, embora existam vários outros, conforme a gente já viu. Então, o N-components é a dimensão do espaço de mergulho. Esse distância mínima aqui, ele representa quão próximos os pontos podem ser colocados juntos no espaço de mergulho. Esse N-epochs, ele é o número de épocas de treino que a gente usa para otimizar aquela entropia cruzada. E o N-neighbors, ele é o número de vizinhos mais próximos que nós vamos considerar para aproximar a métrica local. Tá? Então esse parâmetro aqui ele é bastante importante porque ele influencia na métrica local que nós vamos estar utilizando e isso influencia em toda a construção que vem depois. Tá? Quando esse parâmetro aqui ele é pequeno, basicamente a gente está enfatizando aspectos mais locais da variedade, e quando esse parâmetro é grande, a gente está enfatizando mais características globais. Tá? Por isso que a gente tem que saber escolher isso aqui para não pegar nem muito pequeno nem muito grande, né? Bom, esse parâmetro das épocas aqui, para valores grandes ele não vai alterar o nosso resultado e o espaço, né, de mergulho também tem um papel evidente. Por conta disso, eu vou focar na distância mínima e no número de vizinhos mais próximos. Tá? Então aqui eu vou criar uma função simplesmente para eu poder chamar valores diferentes de maneira mais fácil. Tá? Um dos hiperparâmetros que a gente pode passar para o nosso algoritmo é esse aqui. Com esse hiperparâmetro aqui, o algoritmo ele vai dizendo para nós em que passo que ele está conforme ele vai executando. Então aqui ele vai falando, ó, tá encontrando os vizinhos mais próximos, construindo o mergulho. Daí aqui nós temos a otimização, né, as épocas em que ele vai otimizar o mergulho até que ele finalmente termina. Tá? Então, embora a gente possa consultar isso aqui, eu não vou utilizar porque isso aqui fica um pouco poluído para nós. Então, eu vou criar uma malha de valores aqui para vizinhos mais próximos de 5, 15 e 30 e distância mínima de 0.1, 0.5, 0.9. E daí a gente pode utilizar esse código abaixo aqui para gerar, então, as figuras para cada um dos números de vizinhos e distâncias mínimas. Tá? Fazendo isso, nós vamos obter uma figura como essa daqui. Vejam que nesse caso aqui, nessa primeira linha, o número de vizinhos mais próximos é sempre igual a 5, mas a distância mínima está aumentando. Né? Repare que esse grupinho aqui estava junto, e aqui esse grupinho está maior, e aqui está maior ainda. Né? Por que isso? Porque a distância mínima controla a distância em que eu posso deixar os pontos próximos. Né? Conforme eu aumento a distância, mais longe eles têm que ficar um do outro, portanto esses grupinhos acabam abrindo mais. Aqui também, né? Você vê que esse grupinho aqui abriu para cá e abriu ainda mais. Cada um dos grupinhos estão abrindo. Né? Então aqui eu estou vendo a conectividade dos pontos. Mas veja aqui, ó, aqui eu só tenho uma ligação, uma ligação, uma ligação. Né? Embora os grupos estejam abrindo mais, o número de ligações entre eles não alterou. Mas quando eu olho da primeira linha para a segunda, eu vejo que o número de ligações aumentou. Porque aqui eu estou aumentando o número de vizinhos mais próximos. Então, consequentemente, os pontos têm mais vizinhos, têm mais ligações. Tá? Então, aqui nessa terceira linha, eu aumentei ainda mais o número de vizinhos mais próximos. Então, a gente consegue ver o efeito de ter mais ligações ainda. Se a gente olha numa mesma coluna, né, a gente vê que aqui o grupo não abriu, né?
mas só que mudou foi o número de conexões. Tá? Então a gente pode checar como é que os pontos estão conectados assim. O valor padrão do número de vizinhos mais próximos é 15 e o valor padrão da distância mínima é 0,1. Tá? Essa distância mínima aqui a gente pode alterar de 0 até 0,99. Então agora eu mostrei como é que isso muda a conectividade dos pontos. Agora eu vou pegar a mesma malha, só que ao invés de olhar para a conectividade dos pontos, eu vou olhar simplesmente para a projeção, para o valor que o algoritmo me entrega no final. Né? Então aqui, ó, primeira linha, né, número de vizinhos mais próximos igual a 5, e conforme eu vou aumentando a distância mínima, esses grupinhos aqui vão ficando cada vez maiores, né, por conta do que a gente já viu. E reparem que aqui, ó, na primeira coluna, a distância mínima é igual, só que eu estou mudando é o número de vizinhos mais próximos. Né? Então, olhando aqui para essa imagem, a gente vê que conforme a gente varia o número de vizinhos e a distância mínima, a gente pode ter grupos bem separados ou a gente pode ter grupos não tão bem separados. Por isso é importante saber escolher, né, os valores melhores para obter o que a gente está querendo. Outra coisa que a gente pode alterar é a métrica usada no cálculo da distância dos pontos. Né? Esse algoritmo suporta diversas métricas padrão que já vêm implementadas e o usuário ainda pode implementar sua própria métrica e passar para o algoritmo. Aqui eu vou mudar apenas algumas métricas para mostrar o efeito que isso causa. Né? Então aqui a métrica euclidiana para Minkowski você não vê nenhuma diferença, mas para Manhattan ou para Chebyshev a gente já vê uma outra diferença aqui na plotagem dos dados. Tá? E vou mostrar também como ficaria essa projeção em 2D e em 3D. Para fazer isso, eu vou importar um conjunto de dados, que é o MNIST, que ele é muito similar ao Digits, só que ele tem muito mais observações. Tá? Então eu vou pegar aqui 60 mil observações de dígitos escritos à mão, né, dígitos 0 a 9, e cada uma das minhas entradas vai ser uma figura 28 por 28 pixels. Então, no caso aqui, eu vou criar um embedding em dimensão 2 e vou criar um embedding em 3D que está em dimensão 3. E vou usar aqui esse comando para a gente obter essa imagem aqui. Então, essa imagem aqui eu posso animar e eu vejo que aqui ó, os pontos estão bidimensionais e estão passando para tridimensionais. A gente pode rotacionar isso aqui para entender melhor o que está acontecendo. Então, aqui os pontos estão bidimensionais. Eu posso olhar eles de cima para ver como é que fica essa separação e eu posso ver como fica, né, essa separação se eu tivesse colocado um espaço de mergulho 3D. Okay? Então essa foi a implementação do nosso UMAP em Python.